Boa noite a todos. Então, nós vamos iniciar o capítulo 34 do livro Estrela de Luz, né? É um mundo que passou pelo processo de transformação, de provas e expiações para um mundo de regeneração e criou-se entre esse planeta e a Terra um intercâmbio espiritual, né? Todo coordenado por Jesus, em que espíritos que estavam lá atrasando o desenvolvimento moral, ético, tiveram que ser retirados para a Terra, para que aqui eles recomeçassem uma nova fase, uma nova vida, e através de sentimentos como saudades, como saudades dos entes queridos, desejo de um mundo melhor, anseio por algo que está acima deles. E aí nós vemos nas culturas, em certas culturas hindus, né, da Índia, em que os animais são venerados como deuses, né? A vaca, as vacas eles não comem, as vacas transitam pelas ruas da Índia e eles não matam porque eles acham que é uma evolução do homem, que na verdade eles trouxeram essa ideia de quando eles estavam no mundo superior, viviam em corpos superiores, corpos mais sutis, e tiveram que ser exilados para o mundo como a terra inferior, com um corpo mais grosseiro, com uma vida mais árdua e dura. Então, eles criaram essa ideia religiosa de que o ser humano ele involui, ele decresce em vez de evoluir. Então eles acham que nós reencarnamos em animais, estamos fadados sempre às misérias, sempre a encarnações mais grosseiras, quando isso não é verdade. Isso foi trazido através de uma cultura que eles criaram, que eles entenderam por serem exilados de lá, com corpos superiores ao nosso, vindo para cá com corpos inferiores. E aí eles tiveram essa ideia de que nós sempre baixamos o nível. Então nós vamos para o capítulo 34, as múltiplas existências. Depois de respirar profundamente, ela gentilmente disse: meus queridos, quando caminhamos até o departamento onde se encontram nossos familiares, vou lhes contar com mais detalhes o porquê de estarmos aqui. Assim que terminou de falar, Simeão, que se mantinha calado, dirigiu-se a ele e perguntou: esses espíritos já reencarnaram outras vezes lá na Terra, depois de haverem sido deportados? Todos tiveram outras oportunidades de nova reencarnação, com o propósito de se melhorarem no plano físico e espiritual. Quando era programado o retorno ao corpo físico, pediram para viver em situação de grande precariedade, para que pudesse dar mais valor às oportunidades recebidas, e cresceram espiritualmente.
Viveram em uma vida de simplicidade, mas infelizmente, ao reencarnarem, não suportavam a situação de pobreza e novamente se complicavam, atrasando mais uma vez a caminhada para mundos melhores. Por não suportarem a situação em que viviam, eles procuraram meios escusos para melhorar de vida. Queriam a todo custo viver na riqueza. Continuar naquela situação de pobreza lhes feria a alma. Na verdade, sentiam o orgulho ferido, pois traziam registrados no perispírito a marca da ambição e não pouparam esforços para adquirir dinheiro e poder. Eles se infiltraram no meio dos chefes das instituições religiosas e assim rapidamente aprenderam a enganar e a trapacear. Em pouco tempo fundaram suas próprias instituições religiosas e anunciavam a todos que estavam fazendo muitas curas. Arrumavam pessoas que se passavam por doentes dos mais diversos matizes para dar falsos testemunhos, tudo com o propósito de que os fiéis espalhassem aos quatro cantos que ali, naquela igreja, se faziam milagres. A notícia se espalhava e a maioria deixava grandes somas de dinheiro em troca de cura. Eles começaram a viajar por vários lugares e levaram consigo essas pessoas para dar seus espetáculos. Assim, centenas e centenas de pessoas que não detinham o mínimo de conhecimento passavam a frequentar essas organizações religiosas na ânsia de ficarem curadas. Em troca, deixavam grandes somas de dinheiro. Eles se apropriavam do dinheiro e nada acontecia, pois usavam o nome de Deus, mas não eram possuidores de seus dons. Quando, na verdade, perante a lei de Deus, tudo acontece conforme o merecimento de cada um. Somente ficaremos curados quando nos libertarmos das nossas imperfeições morais. Somente a própria pessoa pode se curar, combatendo e destruindo as tendências para o mal, tirando do coração todas as formas de vício, como o orgulho e o egoísmo, que são a grande trava para a evolução. Quando os homens se libertarem dessas imperfeições, alcançarão altos voos e poderão viver em plena paz. Novos conceitos e conhecimentos do bem é que aproximam o homem de Deus, mas infelizmente continuaram pregando falsamente o nome de Deus, enganando e trapaceando as pessoas. E mesmo assim recebiam daquelas grandes somas de dinheiro. E assim o grupo foi crescendo cada vez mais. A lei da afinidade regia aquele grupo. Eles enriqueceram rapidamente, pois a muitos escravizavam com as promessas de cura. Eles pregavam que os fiéis deveriam vender todos os bens e ofertá-los à igreja, e para ganharem a vida eterna, tinham que doar tudo o que possuíam, pois recebiam de Deus em dobro. Infelizmente, muitos assim faziam e doavam tudo o que possuíam. Ao se sentirem evoluídos por aquele grupo de pessoas, eles pensavam que realmente seriam recompensados, sem fazer o mínimo esforço.
Quando os doadores reclamavam que não haviam obtido a ajuda prometida, eles alegavam que era por falta de fé e ainda diziam que deveria aumentar o valor das doações. Com tantas doações, os dirigentes do templo viviam entre luxos e pompas, mas justamente com essa riqueza vinham os vícios. O desequilíbrio sexual era preponderante e suas vítimas eram da própria igreja. Isso levou à destruição de muitas famílias. Diante de tantas tragédias, a maioria das pessoas perdeu a alegria e a vontade de viver, optando pelo suicídio. Por todos os lugares por onde passavam, tornavam-se verdadeiros sugadores. Milhares e milhares de pessoas se tornaram suas escravas em busca de milagres. Enquanto isso, eles aumentavam cada vez mais o seu patrimônio. Quero lhes dizer que todos nós temos o livre-arbítrio e com toda certeza tudo que houvermos plantado seremos levados a colher. E como se isso não lhes bastasse, eles também se envolveram com a política, mas no sentido mais sórdido, tornaram-se verdadeiros tiranos, aproveitando-se do poder que possuíam, dominaram vários povos, causando sofrimento a milhares de pessoas, criaram partidos revolucionários para dominar os mais ignorantes e chegaram ao ponto crítico de tirar todo tipo de liberdade de ação de seus subordinados. A cada dia, fortaleciam seus exércitos com o poder e a força, dominavam os povos que não tivessem os mesmos ideais que eles. Somos livres para fazermos o que bem entendermos de nossas vidas, mas sempre chega o momento de retornarmos à pátria espiritual e com toda certeza continuaremos a ser nós mesmos. Nos manteremos na mesma vibração e iremos para junto de nossos afins. Com nossos amigos não foi diferente. Ao chegarem ao plano espiritual, lá se organizaram e continuaram a dominar, escravizando espíritos e formando uma grande falange, e prosseguiram em seus desajustes, causando terríveis sofrimentos, não somente a si mesmos, mas a milhares, depois de séculos, causando mal naquele mundo. A misericórdia divina promoveu a deportação desses espíritos para o planeta Terra. Bem no início de sua formação, foram acolhidos na Terra em razão das baixas vibrações em que viviam. Assim, iniciaram o seu sofrimento e sua expurgação, vivendo em corpos densos e bem pesados. Assim como nós falamos agora há pouco, né? Aqui se fala do poder através do convencimento da fé espiritual aos seus próprios interesses, né? Assim como existe aqui esse tipo de situação, lá também já existia e eles não puderam ficar naquele mundo. A Terra, como mundo primitivo, era completamente desprovida de recursos. Seus habitantes eram dotados de conhecimentos intelectuais. Eles reencarnaram junto com os primatas terrestres, exatamente para dar sua contribuição ao processo de desenvolvimento do planeta. Para esses espíritos,
Era como se tivessem saído de uma metrópole para entrar em uma selva bravia. Ali teriam que lutar pela sobrevivência, enfrentando todos os tipos de dificuldades que um planeta primitivo oferece, né? Nos primórdios do planeta Terra era uma verdadeira selva. Esses homens dominavam nas copas das árvores. Em determinada época descobriram dentro dos rios e mares havia algo que lhes podia servir de alimento. Então, em um primeiro impulso, jogavam-se na água para apanhar aquilo que podia para sustentar-lhes. Mas, como não sabiam nadar, acabavam morrendo. E assim foi acontecendo até que aprendessem a nadar. E dessa forma ocorreu a evolução daqueles primeiros habitantes da Terra. Eles se escondiam em cavernas e eram perseguidos por animais ferozes que constantemente os atacavam. E isso seguiu por milhares de anos. Aos poucos, os conhecimentos que estavam latentes em suas consciências espirituais foram desabrochando, permitindo que começasse a se defender. Assim começou a formação do planeta Terra. Mas desde os primórdios, esse grupo de espíritos vem praticando os mesmos delitos. Mesmo depois de passar por tantos sofrimentos, eles continuam a cometer faltas graves. Mas depois de todo esse tempo de permanência, aqui acalentamos a grande esperança de que agora despertem para a vida do bem, pois sabemos que o Pai é todo bondade e não abandona nem desampara seus filhos amados. E diante dessas grandes dificuldades vividas por eles e também pelo processo pelo qual estão passando, nós assumimos o compromisso de trabalhar diretamente com eles, emitindo vibrações positivas de amor, paz, para que quando despertarem possam voltar a reencarnar na Terra. Sentimos que é chegado o momento dessa mudança. Aí entra a vontade de Deus, que é a sabedoria sobre todos os nossos pensamentos e todas as nossas ações e atitudes. A bondade de Deus está além de nossa imaginação. Ele criou as leis universais, e estas são imutáveis, estão além do entendimento do homem. O planeta passou por uma grande limpeza espiritual, permitindo que ali pudessem encarnar e sem maiores dificuldades a sua maior autoridade, o construtor do planeta, a sua vinda já tinha sido anunciada pelos profetas, e era chegado o momento da encarnação de Jesus no seio da humanidade. Esses espíritos que aqui se encontram não poderiam ali permanecer nem como encarnados, nem como desencarnados, pois isso aumentaria ainda mais a perturbação existente entre os homens na Terra. Isso se deu para que as falanges de espíritos encarnadas na preparação da vinda de Jesus tivessem liberdade em suas ações. Em interferências dos pensamentos negativos que eles poderiam querer imprimir nos corações dos homens, primeiramente foram levados para outra dimensão espiritual, mas como o progresso é uma constante em nossa vida e na vida de todo o universo, eles tiveram novamente de ser retirados de lá, e aqui eles estão sob constante vigilância quando estavam encarnados. Precisava que não existia nada mais além da vida física, e por isso abusaram da oportunidade que tiveram e praticaram todo tipo de atrocidade. Tiraram proveito da inteligência privilegiada
que tinham. E diante de tal situação, seria necessário que algo fosse feito, tanto para ajudá-los, como pelo momento especial a que a terra iria passar com o advento de Jesus. A solução encontrada foi levá-los para uma dimensão espiritual que ficava próxima à colônia Casa do Pai. E depois de conduzi-los para esta, sabemos que um dia eles terão que acordar desse sono profundo no qual se encontram. Também sabemos que chegará um dia em que todos eles despertarão para uma nova vida. Saberão que a mesma força que os leva para o mal também pode levá-los para o bem. Jesus disse que não quer que nenhuma das suas ovelhas se perca. Deus conhece nossas fraquezas, dificuldades, mas também sabe que um dia retornaremos ao caminho do bem. Para terminar aqui, página 228. Nesse momento já estávamos próximos da ala 116. O encontro com aquele casal foi mais uma oportunidade de aprendizado. Despedimos-nos e continuamos a nossa caminhada até o nosso posto de trabalho. O tempo passou, estávamos firmes e confiantes em nosso trabalho. Em uma manhã, no momento em que fazíamos nossa primeira refeição, recebemos a visita de Davi. Para minha tristeza, Simeão recebera a notícia que já era chegado o momento de volta à colônia Casa do Pai, pois já se aproximava o tempo de sua reencarnação na Terra. E novamente nos separamos. Terminamos aqui o capítulo 34. E vamos depois, para a semana que vem, no capítulo 35. E daqui a pouco nós vamos para a nossa reunião fechada, reunião espiritual, para ajudar a esses irmãos que estão aqui descritos, por exemplo, como esses, que estão precisando de ajuda e amparo para que tomem novamente a rédea das suas vidas, tomem a sua caminhada em direção à evolução e à felicidade. Fiquem com Deus, Jesus abençoe a todos, que assim seja.